Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Fumo. Neste dia, em todo o país, são desenvolvidas ações para alertar as pessoas dos males que o cigarro pode causar. O número de brasileiros que fuma regularmente está diminuindo. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, a taxa de tabagismo no país foi reduzida em quase 50% nos últimos 25 anos. Matheus tem 28 anos e com apenas 8 começou a fumar escondido dos pais. Hoje ele já está livre do vício há mais de 10 anos e agora já sabe o quanto sua vida melhorou depois de largar o cigarro. Da melhora física, que foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Como eu corria e praticava alguns esportes, depois que eu parei de fumar melhorou muito, até me ajudou no exército. Sem contar que o hálito, a aparência física melhorou, foi uma das coisas mais perceptíveis que me ocorreram. Matheus conta que a maior dificuldade de parar de fumar foi a dependência, mas com a ajuda de amigos, ele conseguiu se livrar do cigarro. Os pastores da Igreja Casa de Oração, quando me conheceram, me deram a oportunidade, porque nós te ajudamos. O apoio deles, que foi o que supriu a carência da família em muitos aspectos, foi o que me ajudou a sair não só do fumo, mas das drogas e da bebida. Quando falamos de cigarro, a primeira doença que é logo associada é o câncer de pulmão. Mas não é só esse mal que o tabaco causa. De acordo com Silvia, outras doenças, como as cardiovasculares, problemas de esôfago, bexiga e vias aéreas, também são causadas pelo cigarro. Nele estão presentes 4.700 substâncias. Assim que o fumante inala a fumaça, elas são liberadas para o organismo, dando sensação de prazer. Por isso, os fumantes sentem tanta dificuldade de parar de fumar. Existe uma substância que é das mais importantes, que é a dopamina. Quando o fumante se vê privado dessa sensação, se vê privado desse derramamento de dopamina na corrente sanguínea, ele sente a falta dessa substância. Outro ponto preocupante são os fumantes passivos, que são as pessoas que não fumam, mas convivem com fumantes. Que as crianças que são filhas de pais fumantes, elas têm uma maior frequência de doenças respiratórias, otites, rinites, sinusites, pneumonias, asma, né? E à medida que isso que essas pessoas vão crescendo, elas têm mais sintomas respiratórios. Pensando em ajudar os fumantes e os não fumantes, a Universidade Católica de Pelotas desenvolve desde 2007 o programa O Cepel Mais Saudável. Os alunos usavam este espaço para fumar, o que agora é proibido, tornando ele mais limpo e também ajudando a diminuir o número de fumantes passivos. Tudo a gente pensa no sentido de propor a saúde para todos, né? No sentido de não buscar uma luta, uma briga, uma rixa, né? Mas orientar, prevenir, porque é muito mais barato, né? O SUS gasta uma enormidade com as pessoas que são internadas por causa do tabaco. Depois de 10 anos sem fumar, a lição que Matheus tira do cigarro é que quanto mais longe dele, melhor. É pensar no futuro. Sempre olhar lá na frente, nunca olha no agora, porque a consequência tu só vai ver depois de 5 anos. Não somos contra o fumante, nós queremos que ele procure uma orientação. Fumar faz mal em qualquer sentido. E agora é hora do quadro Pense Nisso. Boa tarde, Ricardo Perobon. Boa tarde. Cumprimentar o Matheus aí. Justamente lembrei um pouquinho do passado. Com a idade dele eu deixei de fumar. Já faz mais de 40 anos, graças a Deus, né? Nunca mais fumei. Mas hoje na cidade começou o estacionamento rotativo, né? E a gente chegando aqui, os primeiros dias acontece isso e aconteceu em todos os lugares que se instalaram os parquímetros. Os primeiros dias o pessoal não conhece bem, não estaciona, existe lugar na cidade para estacionar à vontade. Depois as coisas se normalizam. Eu não sei onde estão esses carros, é verdade, né? Agora sei, por exemplo, que até o dia de hoje, as garagens que tinham os carros, que tinham clientes por pernoite, chegavam pela manhã, tiravam os carros dos clientes e colocavam nas ruas,
para que o cliente não pagasse mais o próprio cliente deixava a chave com o manobrista e ele tirava o carro e deixava nas ruas da cidade até que o dono viesse buscar, ou às vezes permanecendo ali o dia inteiro. Agora, com a cobrança por hora, as coisas vão ter que ser modificadas nesse sentido. E eu hoje estacionei a uma quadra aqui da TV, você sabe, no centro, de frente ao Café Aquário, a uma quadra, e paguei por esse tempo que eu vou ficar aqui, R$ 1,75, o que em uma garagem qualquer se gastava de R$ 6 a R$ 8 por dia. Ainda é democrática a maneira, mas também há controvérsia. Pessoas, me falou um cidadão ontem, me pediu que falasse nesse assunto, seria uma bitributação. Não sei se é bem isso, porque a pessoa pode escolher onde parar. Mas a verdade é que impostos, a gente paga imposto, paga pedágio, paga estacionamento, paga tudo. Né? Aliás, as coisas podem ser mais até do que bitributação. Existe até vamos dizer assim, se é que existe essa expressão de tributação. O imposto que a gente paga não vai para aquilo que a gente realmente, que o governo deveria botar. Nós temos agora, um exemplo, greve dos professores. Mais uma vez, os pais que pagaram impostos, todos nós que pagamos impostos, que levamos os nossos filhos a um colégio de ensino gratuito, que o governo deveria dar, porque há uma necessidade, estão em greve os professores. Em greve por quê? Porque estão reivindicando um direito que eles têm. E o mais hilário dessa história toda é que eles reivindicam ao governo, ao governador, ao governo do estado, ao governo Tarso, que quando o ministro assinou o pagamento do piso, e agora não está cumprindo aquilo que ele mesmo assinou. Esse assunto é velho. Então o governo diz que paga o piso, porque coloca no salário do professor todos aqueles pendurucalhos que o professor tem, que aliás algumas categorias estão requerendo, o caso do médico, se começasse lá no interior ganhando um salário X, depois à medida que fosse progredindo na função, iria acumulando alguns ganhos. O professor fez isso, começou a trabalhar no interior, escola de bairro, hoje já estão nas grandes cidades ou em escolas do centro, porque ao longo dos anos eles foram se aperfeiçoando e foram conseguindo, graças à função pública, alguns vencimentos, alguns, como a gente diz, pendurucalhos aos seus salários. Isso aumentou. E com isso, aumentou o salário. E com isso o governo diz que chegando aos mais de R$ 1.500, em número redondo, está pagando o piso. Olha, é uma falácia. Não é verdade isso. O piso salarial, aquele que o governador assinou quando ministro e agora não quer pagar como governador, é de R$ 1.500, em torno disso. Né? Este piso, em função disso que estão reclamando os professores, e mais uma vez as crianças estão sem aula e o ano letivo vai ser atropelado como sempre. Pense nisso, volto. Segunda-feira. Tá certo então, Pierobon. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Parabéns pelo look, hein? Muito obrigada. Depois de formada jornalista, mudou o look, hein? Vida nova, corte novo. Corte novo. Tá certo então, muito obrigada. E agora voltamos a falar de tempo. A previsão para amanhã é de sol entre nuvens. Confira agora as temperaturas para esta sexta-feira. Amanhã em Pelotas as temperaturas variam entre 9 e 26 graus. Em Piratini, máxima de 23. Em Bagé, mínima de 6. Em Rio Grande as temperaturas variam entre 9 e 25 graus. Em Canguçu, máxima de 24. E em São Lourenço do Sul, as temperaturas variam entre 15 e 26 graus. E a seguir você confere o resultado de 2 operações da polícia em Rio Grande.